Boa noite, estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje a gente vai trazer um tema muito pertinente para ti que é criador ou proprietário de cão de guarda. Nós estamos trazendo aqui a doutora Flávia, ela está à frente da assessoria jurídica para criadores e proprietários, que é a Jurispet. Então fica nessa live para tu entender todas essas questões legais sobre criação, sobre posse e propriedade de cães de guarda. Acompanhe aqui que com certeza muita dúvida vai ser esclarecida. Lembrando a todos vocês que as nossas lives são um oferecimento dos nossos patrocinadores. Nós contamos com o patrocínio do Canil Brejinho, criador de presa canário e fila brasileiro, duas raças excepcionais para guarda territorial e o mais importante de tudo, todo o processo de criação e seleção do Canil Brejinho é baseado em funcionalidade. Os cães são criados em propriedade rural, em fazenda, são submetidos a testes, a treinos. Então ele foca muito nessa questão funcional, numa seleção bem rigorosa de temperamento de cães para guarda territorial. E a coisa é tão funcional para aqueles lados lá, no caso da seleção do Brejinho, que inclusive tem cães da criação do Brejinho em caça grossa. Então, se tu acompanha a caça, por exemplo, de javali, de porco selvagem, né, desses legalizados, tu sabe que demanda muita energia, muita explosão, muita força, muita qualidade funcional para um cachorro conseguir desempenhar essa função. E a seleção do Brejinho lá tem esse tipo de seleção, ele já tem cães empregados nisso também. E se tu quer conhecer um pouco mais e melhor o trabalho do Pedro, do Canil Brejinho, entra lá no Instagram deles, aqui, se tu tá pelo YouTube, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o @ de todos os nossos patrocinadores. Então dá uma olhadinha lá, conheça a criação do Brejinho, e se tu tá precisando de um cachorro para proteger a tua casa, tua empresa, tua propriedade, não perde tempo. Entre em contato lá com o Pedro, que com certeza ele tem o cachorro ideal para ti. Contamos também com o patrocínio do Canil Sadonana. Esse sim, uma referência. Eu não tenho mais o que falar sobre o Canil Sadonana. O pessoal dos cães funcionais sabe a qualidade excepcional na produção de cães da raça pastor alemão de trabalho que acontece lá no Canil Sadonana. O Sadonana pertence à nossa grande referência em adestramento, em comportamento, em treinamento, Max Macedo. Então toda a expertise que o Max tem, ele usa, né, no processo de seleção, nos critérios de seleção do canil dele, e com isso os resultados são incríveis. O Sadonana tem diversos, mas assim, muitos cães premiados em competições, em IGP, titulados. É o canil com maior quantidade de cães premiados e titulados, principalmente em IGP, mas ele também trabalha com cães de guarda e proteção para território. Inclusive ele tem a alocação dos cães, ele tem uma empresa especializada nisso. Então o processo de seleção lá também envolve cães de território. Então se tu é um entusiasta, um apaixonado por pastor alemão, e pastor alemão de trabalho, isso é bem importante a gente frisar essa questão do pastor alemão de trabalho, e está pensando em adquirir um exemplar dessa raça, não importa a finalidade que tu queira, para faro, para provas funcionais, para defesa pessoal, para guarda territorial, ele tem lá uma gama muito grande no plantel dele de funções a quais ele seleciona. Então se tu está querendo adquirir um cachorro dessa raça, entra em contato, vai direto no que tem de melhor, entra em contato lá no Canil Sadonana, conversa com o Max Macedo, que com certeza ele tem o cão ideal para a necessidade que tu busca, principalmente, né, se tu for um apaixonado por pastor alemão de trabalho. Vai direto lá que a compra está garantida. E contamos também com o patrocínio do site, da plataforma Cães e Pets. O Cães e Pets é um site exclusivo para criadores e todos os profissionais da área do segmento pet. Então tu que é um adestrador, que está começando agora, está com pouco cliente, ou então tu já trabalha há mais tempo e está com dificuldade de conseguir novos clientes, não tem disponibilidade para fazer um investimento muito alto em tráfego pago, em marketing, contratar agência e tudo mais, e precisa de novos clientes, entra lá no site Cães e Pets, tem a parte dos anunciantes, tem a parte dos adestradores, entra lá em contato, escolhe qual dos planos tu prefere, é muito barato, tá pessoal? Muito barato. Se tu disser que veio pelo Projeto Bandog, ainda vai ter um desconto para ti lá. Então na hora que tu clicar no preço que no plano que tu escolher, diz, estou vindo pelo Projeto Bandog, que isso com certeza também vai te trazer um desconto. E fica mais barato que pacote de ração, galera. Então aprendam a investir na marca e nos serviços de vocês. Apoiem esse site, é um site que veio aqui para beneficiar criadores. Se tu tem uma criação, tem uma ninhada, está precisando de vender esses filhotinhos,
está precisando fazer com que mais pessoas conheçam o teu trabalho, conheçam a tua criação, entra lá no Cães e Pets, escolhe o plano que tu mais gostar e contrata os serviços da Cães e Pets para tu ver. Faça esse teste. É só isso que eu tenho falado para vocês. Façam o teste. Anuncie uma ninhada lá, é muito barato. Como eu disse, é mais barato que pacote de ração. Se tu é adestrador, se tu é passeador, se tu é veterinário, anuncia lá e aí tu vai ver os resultados acontecerem. Tu vai viciar e vai ver como vale a pena tu fazer a tua divulgação através de uma plataforma especializada para nós criadores e profissionais desse segmento. Bom, se tu tá pelo YouTube, não esquece, é muito importante. Se inscreve no canal, porque a gente está precisando, tá com uma defasagem muito grande entre seguidores e inscritos. Se só metade da galera do Instagram se inscrever no canal, a gente já vai conseguir, né, um número muito bacana de inscritos. Então não custa nada, já clica ali no se inscrever. Outra coisa, o nosso convidado ele está vindo aqui disponibilizar tempo e conhecimento. Então o mínimo que tu pode fazer para retribuir essa gentileza é clicar ali no joinha, clicar no curtir, que é a tua maneira de dizer assim, poxa, muito obrigado por tudo que tu trouxe aqui para nós, por todas essas informações. E como eu falei para vocês, se nós não conseguir gerar um engajamento bacana até o final do ano no Projeto Bandog, provavelmente o Projeto Bandog vai parar. Eu vou focar em outras coisas, porque eu vou ver que não está dando retorno, vamos dizer assim, produzir conteúdo para uma galera que não apoia nem sequer com curtir, nem sequer com inscrever. Não tem que pagar nada, não tem nada, é tudo de graça, a gente só pede inscrição e um curtir. E o pessoal acaba não fazendo. Então, para não esquecer, já faz isso. E, para ajudar nessa questão de engajamento, deixa aqui embaixo nos comentários, faça um comentário. Ah, não tenho o que falar, só põe um emoji de dedão, põe um emoji sorrindo. Esses tempos atrás, botou o anúncio do Fusca dele, qualquer coisa que tu escreva ali, tu vai estar ajudando com o engajamento para o nosso conteúdo se tornar relevante na plataforma. Do mesmo jeito que o Projeto Bandog apoia e incentiva a sinofilia para que a gente consiga subir patamares, vocês, não custa nada apoiarem o Projeto Bandog, simplesmente gerando engajamento aqui para nós no canal. É importante. E se tu quer participar do projeto que nós temos de adquirir equipamentos para fazer matérias externas, aqui na descrição também tem o Pix do Projeto Bandog, faça uma contribuição voluntária. Eu sempre brinco, uma live por R$1. Assistiu a live? Vai ali no Pix, faz R$1. Pode parecer insignificante, mas se cada pessoa que assistiu uma live colaborar com R$1, a gente consegue rapidinho essa importância para conseguir comprar esses equipamentos para fazer as matérias externas. Chega de recadinho, bora para a live. Doutora Flávia, muito obrigado por ter aceito o convite. Fico muito feliz quando as pessoas vêm aqui bater papo e principalmente transmitir conhecimento. E essa que é uma área tão importante e de tanta carência que nós temos, que são essas questões legais e jurídicas que envolvem a criação, a posse e propriedade de cães de guarda. Então, se a senhora puder, primeiramente, seja bem-vinda, né? E se a senhora puder, doutora Flávia, dar uma breve resumida na sua história dentro da sinofilia. A senhora é criadora, é advogada, que simpatiza com a criação. Como que a senhora entrou nesse universo dos cães? Boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer, Nelson, pela participação. Tá? É um prazer para mim poder falar com o seu grupo, com pessoas que são do nosso ramo e que estão aí, né, para poder justamente ganhar conhecimento e todos juntos fazer com que essa sinofilia se torne cada dia mais forte, porque juntos somos mais fortes, tá? Eu, na verdade, eu já tenho 21 anos de atuação na área jurídica, tá? Advogada já há 21 anos. Entrei eu sempre fui apaixonada por animais. Eu tenho desde pequeno animal, convivi com diversos tipos de espécies e sigo nessa sempre também. Quando eu consegui retornar, digamos assim, para estar mais próximo do meio sinófilo, foi quando eu decidi iniciar uma criação de Spitz alemão. Né? Minha filha nasceu e ela é apaixonada por cachorro. Eu já tinha gato, outros animais, mas ela demonstrou uma predileção. Eu tenho um cão grande, né? E aí, como eu queria um cão que pudesse, de fato, interagir melhor com ela, por ela ser uma criancinha, ela agora está com 4 anos, eu me apaixono. O Spitz foi meu primeiro presente. Com 4 anos também eu tive um Spitz alemão, há muitos anos atrás. Então, com essa convivência, né, pode-se dizer assim, imagina, não tinha absolutamente nada disso formulado na minha cabeça, eu não fazia ideia que eu ia parar aqui, mas Deus já sabia.
né? Deus ele é assim, tremendo, como a gente sabe, tem assim, esses desígnios, né? Então, daí, com essa participação no meio sinófilo, fazendo contatos com um criador ou outro, eu fui vendo, né, a deficiência. Uma grande amiga criadora me chamou e fez: Flávia, a gente está meio que precisando dessa área, você é advogada, sabe tudo de animal, tem curso, por que você não abraça a causa e cria uma assessoria? E foi assim, foi desse jeito. Por ironia do destino, a minha formação e toda a minha atuação jurídica, né, me trouxe um conforto em atuar na área. Porque eu fui policial civil, né, eu atuei enquanto estagiária e logo que formei na área de defesa do consumidor, me especializei em direito tributário em São Paulo, tá? Eu estudei, eu fiz parte da faculdade em São Paulo e transferi depois para casa, mas retornei para fazer minha especialização em São Paulo. Então, assim, eu fui e sou hoje atuante na Procuradoria do município, e isso me deu esse know-how de conhecer a gestão pública, como que as coisas funcionam dentro também, né, do universo da administração pública. Tive experiência por muito tempo em órgãos justamente na Secretaria de Uso do Solo, que seria CEPLAN, né, Secretaria de Planejamento do Uso do Solo, e também, por ironia do destino, muito dessa minha experiência a gente usa hoje com relação a essa questão que é hoje tão assustadora, que é a questão da legalização, né? Dos alvarás, enfim. Então, engraçado como essas coisas acontecem na vida da gente e a gente não imagina que existe uma área que pode se encaixar tão bem quanto a Jurispet é para mim. Eu sigo referência, eu sempre falo muito, eu realmente sou apaixonada pelo ramo. Eu hoje não consigo mais, não consigo manter o projeto da criação, porque se tornou realmente incompatível com a minha função hoje. A Jurispet realmente ocupou um espaço na minha vida com a qual a gente sabe que criação não é botar um macho e uma fêmea para criar, demanda muita dedicação, muito tempo. E é muito interessante que eu tenha tido essa experiência, que eu possa ter vivenciado, porque nada melhor do que você vivenciar para sentir a dor que é a criação. Então, eu sou literalmente uma apaixonada pelo trabalho dos meus criadores, né? Então, ninguém melhor do que eu posso defender representar um grupo que eu realmente tenho muito apreço pelo que fazem, com todo amor. Eu realmente sou uma leoa quando se trata de defender criadores. Que bacana. Bom, para vocês que estão aqui pelo Instagram pela primeira vez, né, as nossas lives depois elas são postadas na íntegra lá no canal do Projeto Bandog. E para vocês que estão aqui assistindo, eu vou pedir uma gentileza, porque sempre entra alguém no meio da live e pergunta se a live vai ficar disponível. Então faça essa gentileza para mim de responder as pessoas que vai ficar disponível no nosso canal. E durante a live, sempre que a gente estiver falando uma coisa legal ou tu gostar do tema, vai ali naquele cantinho e enche de coraçãozinho, foguinho, seja lá o que for, porque isso também ajuda na relevância da live. Doutora Flávia, a primeira pergunta de todas. Essa lei de São Paulo, vamos, né, focar um pouquinho em São Paulo, foi uma lei bastante polêmica. Ela veio para extinguir a criação, né, até porque ela exigia a castração dos filhotes com 4 meses e tudo mais, ou isso tem como a gente reverter uma situação como essa? Bom, eu particularmente acho que essa questão da castração, ela foi a única parte da lei que de fato foi derrubada, né? A gente conseguiu, com digamos assim, o doutor Almada, né, junto com a CDKC e outras instituições, conseguiram, de fato, impetrar uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade e que, de fato, é suspensa. Então, a questão da castração pediátrica, ela não está ativa. Ela foi considerada, ela foi retirada dessa lei, tá? E era, para mim, o grande problema da lei, porque a gente sabe que a gente não pode... digamos assim, para algumas raças, e eu não sou especialista nisso, mas a gente lê um pouco, não é tão impactante, né, a castração. Porém, para outras é muito, muito, muito complexo. Então, eu deixo esse tema para quem é da área, né, para quem é especialista nisso. Então, sempre muita delicadeza a questão de castrar. A gente sabe que não é muito polêmica, tem muitos pós e muitos contras. Então, a gente percebe que quem criou a lei, o grande problema muitas vezes, e é o que a gente tem enfrentado hoje. E eu convido as pessoas, os criadores precisam, gente, vocês precisam se unir pela causa animal verdadeira e legítima. Por quê? Porque a ONG, os pré-peloucos, eles são unidos. Então, eles conseguem naturalmente se aproximar de um grupo político e terminam aprovando leis, essas por pessoas completamente leigas,
tá? E aí é que surgem os problemas. Então a gente precisa se atentar que esse ano que vem é um ano político e, de fato, apoiar alguém que apoie de fato a nossa causa e que possa realmente legislar baseado ouvindo as pessoas com as quais são especialistas. Eu não posso criar uma lei animal, seja ela do tema que for, sem ouvir quem entende sobre a matéria, tá? Porque aí é que começam esses ruídos, né? Então, assim, falando de uma forma mais simples possível, a lei de São Paulo, ela não é uma lei ruim, não, tá? Eu enxergo da seguinte forma. A gente vivia de uma forma clandestina, não era visto, né? Como se o trabalho de vocês, criadores, não fosse um trabalho digno, né? A gente não tinha, era como se tudo que vocês fazem, que vocês não têm férias, vocês não têm um dia de folga, é um trabalho que só pode ser feito por quem realmente tem amor, porque em nenhum outro trabalho a pessoa é tão presente, tem que estar 24 horas durante o ano inteiro atuando. Então, assim, eu acho que faltava isso, esse reconhecimento. Então, essa lei, ou outras tantas que virão e que estão aí, nada mais é do que trazer, tá, a informalidade, aquela coisa que vive à margem da lei, tá, para o enquadramento como toda outra, qualquer atividade profissional. Então, eu, como jurista, sinceramente, não vejo isso como uma coisa ruim, pelo contrário. Agora, que no início, tudo que mexe com a zona de conforto, ou que traz um pouco de a falta de informação, de desconhecimento, assusta, tá? Mas nada como procurar justamente as pessoas certas para você justamente saber como que você vai conduzir. Então, eu, sinceramente, acho que, passada essa fase, a gente vai surfar em outras ondas. Porque aí agora vocês são, primeiro, todo mundo vai ser MEI, pelo menos MEI, passamos de um CPF a ser uma empresa, né? Fora todos os serviços que isso já traz, os benefícios de ser uma empresa, existe a segurança jurídica que isso traz também. Então, assim, não existe mais. Quando a gente terminar essa fase, que é uma fase turbulenta, a gente vai saber, vai separar, doutora, isso vai evitar o canil clandestino? De jeito nenhum. Nem vai aumentar, nem vai diminuir, não se trata disso. Se trata de quem quer realmente seguir a profissão de criação, vai se sentir respaldado. Quando tiver tudo ok, vai evitar determinadas coisas com as quais a gente se depara hoje, né? Que são essas batidas que não são tão legais, que pegam as pessoas de surpresa. Então, quando tiver realmente um cadastro, que tiver tudo funcionando, que você souber que dentro da sua região, no seu município, você está legalizado, você não vai ficar mais passando por esse sobe e desce. Porque eu vejo que o criador, ele vive nesse pânico. Porque imagina, as pessoas fazem aquilo há anos e não existia nenhuma lei. Era dentro da própria casa, da forma mais, né, rústica, pode-se dizer assim. E, de repente, a coisa mudou de figura e o que é pior, passou a ter uma legislação que muitas vezes feita por alguém que não entende absolutamente nada de criação, nada de animal. Então é por isso que eu digo, a gente tem que se unir, a gente precisa ter uma representação, tá? Para poder, de fato, a gente ter leis adequadas, né, estudadas por pessoas competentes. Que pelo menos, quando nada, ouça, consulte. Eu não posso criar uma lei específica de uma matéria, de uma área, sem consultar especialista, mas isso foi feito, né? Então a gente precisa, na verdade, assumir o nosso papel de cidadãos, né, de responsáveis pela nossa, participar politicamente do nosso país. Porque eu não gosto de política, mas eu estou inserida, né? Tudo que é aprovado, eu, de certa forma, vou ser afetada. Então, essas pessoas que, eu não gosto, não se trata de gostar, se trata de necessário, é necessário. O fato de você não gostar não implica que você não vá ser afetado pela lei ou pelo que estiver acontecendo, né, no nosso derredor. Então, eu sinceramente acho que a lei ela veio em excelente hora. Muito embora discutível, tá, alguns pontos dessa lei. E outro ponto, se eu não me engano, que tinha nessa lei era a entrega dos filhotes com 90 ou 120 dias. Isso também teve alguma alteração ou não? Não teve alteração, tá? Só houve uma alteração com relação à obrigatoriedade da castração pediátrica. Eu estou assim curiosíssima, por um lado, para saber como é que vai ser essa questão de não vai castrar pediátrico, mas quando o cão foi entregue, né, foi uma venda para terceiros que não criadores, porque também trouxe, né, a lei ela trata de tanta parte de vender para outro criador,
de poder justamente vender a cobertura. Isso está ali na lei, né? A gente só não sabe, de fato, como é que isso vai ser na prática. Como também não sabe essa questão. Ok, eu posso entregar o filhote com 4 meses, tá? Na lei são 4 meses. É isso que também a gente tem que, na verdade, entender tudo isso. Como é que isso vai funcionar? Algumas raças, ok, eu acho, pessoalmente, que é válido. Tem animais mais frágeis que, por mais que seja difícil para o criador, eu acho que, no fundo, vai diminuir o número de problemas que acontecem, tá? Eu, às vezes, fico muito impactada com o criador, ele consegue fazer esse animal sobreviver, né, e viver por tanto tempo, e em poucos dias ele vem a óbito, justamente porque vai para casa de uma pessoa que não tem as habilidades, o conhecimento, e a gente sabe que um animal, dependendo do peso desse animal, do tamanho, isso pode ser um diferencial. Porém, também, no nosso caso, dos criadores de grandes raças, das raças, 4 meses é um cavalo quase já, né? Então a gente percebe que esse foi o grande problema da lei. Não tratar todos como absolutamente iguais, e a gente sabe que existem peculiaridades em cada raça que não comporta que essa lei ela ficou falha nesse aspecto. Por exemplo, um dog alemão, né? Um dog de Bordeaux, um cane corso, essas raças, né, enormes. Gente, com 4 meses o animal já é grande demais e já deveria ter começado a iniciar os treinamentos, né? Essa questão mesmo Então, assim, a gente vai ter que ir se adaptando e vendo, na medida do possível, de que forma a gente vai conseguir realmente sensibilizar o poder público a respeito de algumas flexibilizações. Mas a gente não sabe exatamente como isso vai ser, de fato, na prática. Estamos num prazo, né? Então, veremos. Eu lhe pergunto, por exemplo, assim, quais são as consequências de eu entregar um filhote antes do prazo? Porque, assim, eu lhe faço essa pergunta porque isso é uma particularidade minha. Eu tenho verdadeiro pavor, sim, ojeriza total a palavra regulamentação, sabe? Isso, para mim, a única coisa que vem na minha cabeça é o Estado me falando um monte de coisa que ele não tem noção para, tipo, não me trazer benefício nenhum. E como a gente acabou de tocar nessa questão dos filhotes, não seria mais interessante eles estabelecerem, por exemplo, um mínimo de senso comum? Muitos cães, com 45, 50 dias, a própria cadela já desmama. Aí, por uma questão social, também tem um consenso entre adestradores, que seria legal ele ficar em matilha até uns 65, 70 dias. Né, para ele ter uma... Não seria legal dizer assim, ó, a partir de 65 já pode entregar, ao invés de estipular que ele tem que ficar até... Porque não tem critério nenhum para se estabelecer esses 120 dias. Foi só uma coisa que veio da cabeça. Aí, vamos supor, o criador diz assim, não, esses cachorrinhos aqui... Eu tenho que entregar eles, né, por uma questão de manejo, logística, treinamento, familiaridade com a família, por ser um cão de guarda, um cão de grande porte. Eu preciso entregar eles com 75 dias, 70 dias. O que acontece se o criador fizer isso? Bom, a lei ela traz lá, né, o que seriam as consequências do descumprimento. O que eu digo é o seguinte: eu não sei como é que vai ser feita a fiscalização disso. Eu não sei, inclusive, se eles vão conseguir cumprir. Até agora o cadastro não está ativo. Então, porque aí é que entra a experiência que eu vou passar aqui para vocês. Porque é que essas coisas acontecem no meio jurídico, tá? O que é que acontece? Quem legisla é o legislativo. Quem tem que fazer acontecer, executar, é o executivo. Então, às vezes, quando o legislador ele cria a lei e ele determina um prazo, ele não comunica para o coleguinha, que é o executivo, para que esse executivo ele se prepare para. Então a gente vê que muitas vezes a coisa não funciona. Não funciona na vida prática. Por quê? Porque não há essa comunicação, entende? Entre os entes, o que é uma falha. Com relação a essa sensação sua de insegurança, essa sensação de que toda vez que me vem alguma lei, algum agente regulador, eu tenho uma sensação de que isso veio só para me prejudicar. Vem justamente disso, sabe? Vem justamente disso. Porque o Estado ele não faz uma entrega, ele só faz a cobrança disso. Então, quando ele vem, ele já vem só pesando na mão. Então, a gente vive, infelizmente, dessa forma. Não tem a informação necessária, sabe? Eles estão aí no prazo de 180 dias que é educativo. Eu não tenho visto.
Vocês têm visto isso aí no município de vocês? Então, aí aqui está, sabe? E outra, a lei, ela é estadual, só que a ação, ela é municipal. Então, assim, a municipalidade, ela tem que se preparar. Porque quando a lei começar, naturalmente, ela vai ter que fazer entregas. Eu vou dar um exemplo clássico. O alvará. O alvará de funcionamento, né? O pedido de viabilidade de negócios. Você vai, às vezes, na entrada, o município não sabe nem para onde vai. Não está preparado, porque não foi comunicado a ele. Por incrível que possa parecer, é desse jeito. É desse jeito que as coisas acontecem. Então, a lei, ela nasce de trás para frente. E a conversa dessa forma, não ouvindo as pessoas, porque você tem ali, ó, um grupo. Tá bom, bacana, você quer estimular esse grupo, você quer justamente fazer com que esse grupo passe a ser visto, incentive a esse grupo a se profissionalizar. Tá tudo ok. Faça isso da forma correta. Chegue, ouça o grupo, consulte especialistas. Não faça isso sem que você faça essa consulta. Porque você vai terminar trazendo essa sensação de que eu só sou cobrado e eu não tenho, por outro lado, ninguém que me dê a mão, me apoie. Né? Então, infelizmente, é desse jeito. Por isso que, às vezes, nesse tema de legalização, as pessoas me perguntam, doutora, mas como é? Eu digo, bom, a legalização, eu preciso de entender onde você está, qual é a localidade. Não é só em que município você está, em que zona do município você está, para que eu possa fazer o estudo de viabilidade de negócio. Aí você vai dizer, eu abri o MEI. Você abriu o MEI, porque você abre o MEI ou qualquer empresa na junta comercial. A junta comercial, ela não consulta se no seu CEP, se o seu município, no planejamento, sabe, nessa estrutura desse município, o plano diretor desse município permite que funcione determinado negócio naquela região que você mora, ou que você reside, onde está seu canil. Então, as pessoas, elas querem que eu responda como se todos os lugares fossem iguais. Mas, infelizmente, a lei federal, a lei estadual, é uma coisa, mas a competência é municipal. O município é quem diz que é que vai abrir ou pode funcionar dentro da sua área. Não é o Estado quem diz. Então, às vezes, as pessoas, elas querem o atalho. E não é assim. Não dá para ser desse jeito. Então, eu sempre digo assim, ó, pede o alvará. Gente, é lógico que está implícito. Se você é uma pessoa jurídica, você vai funcionar num lugar, não tem como. O MEI é dispensado de alvará. Nem sempre. A lei é federal. Para existir essa dispensa, o município, que é o competente acerca dessa contribuição, desse imposto, ele é que tem que abrir mão. A União, ela não pode invadir. Existem a esfera, existem as competências. O IPTU é municipal, o IPVA é estadual. Então, assim, eu não posso, com uma lei federal, tirar a competência municipal. Então, é confuso, sabe? Eu tento trazer o máximo de facilidade para que as pessoas, que realmente não é um tema fácil. E não é fácil realmente compreender tudo isso. Sabe? Então, assim, as pessoas confundem aquela dispensa que você, quando abre um MEI, tem ali. Né? Você está dispensado. Funciona em boa parte. Porém, do mesmo jeito, você tem que acionar o município, você fica submisso às regras, como, por exemplo, de vigilância sanitária, da própria estudo da vizinhança, impacto de vizinhança. Você naturalmente vai precisar, dependendo do lugar, saber se é de reserva ambiental, você vai precisar tirar uma licença ambiental. Então, assim, não é como se não fosse nada. Tá? Antes não existia, então dava para tapear. Mas hoje a coisa mudou de figura. Então, assim, não foram poucas vezes que eu atendi um cliente e disse a ele, se você quiser ter paz, se mude. Se mude porque cedo ou tarde você vai ter problema. Eu falo, eu não prometo a ninguém o que eu não vou poder cumprir. E eu não digo a cliente nenhum que eu vou conseguir seu alvará, porque não vai depender de mim. Só vou conseguir seu alvará. Agora, se tiver alguma forma de conseguir que o seu município, você estiver inserido nessa região que seja permitida a sua atividade, eu vou conseguir. Mas ninguém pode prometer o que é de competência do município. Qual município pode dizer?
tá? Então, assim, essa questão é uma questão melindrosa e que eu sempre aconselho aos meus clientes. Vamos tentar o máximo. Vamos ter tudo, se for possível. Porque ficar na berlinda é complicado. A vida do criador não é fácil. E ainda vivendo esse pânico, vivendo constantemente com esse receio. Então, isso realmente maltrata. Deixa eu aproveitar esse gancho, doutora Flávia, depois eu até volto na questão da criação, para a gente apresentar para quem está assistindo, até acabei me empolgando na primeira pergunta, né? Mas o que é a Jurispet, como que ela atua, como que funciona, o que é a Jurispet para o pessoal que está assistindo? Bom, a Jurispet é uma assessoria jurídica especializada em criação de animais, em criadores, em criação como um todo. Atuo também, né, nessa área também, se o tutor, no caso tutor, que não é o termo, mas que vocês estão muito habituados, que é o proprietário, o adquirente de um precisar também, eu também atuo, tá? Atuo toda essa ramificação, né, de animais, tá? E a Jurispet, ela atua desde a abertura, seja de empresa, seja de canil, que às vezes 90% já tem a inscrição no clube de sinofilia, mas os que não têm, eu assessoro desde o início até um processo em justiça. Então, assim, toda essa ramificação, desde inscrição de marca, registro de marca, no caso, toda a parte de contratos específicos para raça, contratos específicos para o empenho do trabalho, desenvolvimento da função, por exemplo, de adestrador, tudo que precisar, todos os tipos de contratos. De animal, ainda de reserva de animal não nascido, de cobertura, de adoção, do que vocês precisarem, eu faço. Representação administrativa, justamente perante o órgão público, para poder conseguir licença, para poder desenvolver a parte toda de conseguir o alvará de funcionamento. Então, toda essa atuação que eu faço, a Jurispet atua. É completa. Entendi. Então, eu quero abrir um canil, eu quero abrir uma pet shop, e a senhora tem essa assessoria para o pessoal conseguir fazer tudo isso dentro da lei e diminuir a dor de cabeça. Não se preocupar com deixa comigo. Então, agora voltando, né, ali para a questão da criação. Eu lhe pergunto, porque assim, vamos supor, vou pegar um exemplo prático aqui. Os bandogs, que é o meu caso. Os bandogs, eles não são aceitos por nenhuma entidade sinófila. Não existe emissão de pedigree de documento para nenhum criador de bandog. Como que fica a situação daquela pessoa que tem cães, vamos supor, tem um macho e uma fêmea, então tem um macho e duas fêmeas, ele não tem aquilo como uma fonte de renda, não tem aquilo como uma renda alternativa, ele tem aquilo por paixão, porque ele gosta daquela questão da criação, ele compra bons cães de boa procedência, mas ele não é um criador profissional. Como que fica a criação desse tipo de criador? E eu não estou me referindo àqueles de fundo de quintal lá, que fazem fábrica de filhote. Como se fosse uma criação artesanal, por hobby. É isso. Hoje, o estado de São Paulo, tá, especificamente, ele, para que você exerça a atividade, seja ela remunerada, assim, de grande, digamos assim, uma muita quantidade, mas desde que você reproduza esses animais. Hoje, com essa nova lei de São Paulo, você necessita, porque não é mais permitido, tá, essa reprodução caseira sem que você esteja realmente respaldado, entendeu? Por um CNPJ. E mais, não é só o CNPJ, você precisa ter contrato, né? O criador, a pessoa que reproduz os cães, ele tem essa. E olha que aí eu vou defender, porque hoje a gente vê raças pagando um preço alto, muito caro, por irresponsabilidade de pessoas que naturalmente reproduziam cães e cães que precisam, né, de um tipo específico de pessoas, precisam de ter um adestrador, raças que são de fato potencialmente perigosas e não podem estar nas mãos de qualquer pessoa. A gente precisa assumir isso, tá? E a gente sabe que é um cão que, se ele for bem trabalhado, ele vai ter uma função maravilhosa, mas nas mãos erradas, ele vai ser um potencial problema para a sociedade. Então, hoje, a gente tem que entender também esse lado de controle, né? Porque a gente vê que a maioria, ok, mas um que não faz a coisa como deveria, termina todo mundo pagando por isso, né? Então, é por isso que, às vezes, a gente vê uma raça, a tentativa de banir, de não poder, o que é um absurdo, porque a gente sabe que o problema não está na raça, o problema não está no animal, está no ser humano, né? Então,
eu realmente, como eu te disse, eu não acho que a lei veio para ser um problema. Eu acho que é a hora do amadurecimento. Eu acho que está na hora da gente se responsabilizar, sabe? Ser responsabilizado. Então, basicamente essa a questão. Hoje, para você ser reprodutor, seja você, se você vai vender ou se você não vai vender, se você vai doar, você tem uma responsabilidade social. Entendeu? Você vai, pronto, uma raça de cão grande, que tem 10, 12, 15 filhotes. Né? Então você imagina, não é uma raça que cabe em qualquer lugar, não é um animal que pode ser entregue a qualquer pessoa. Então é por isso que mesmo domesticamente, mesmo artesanal, de forma artesanal, você precisa ter um projeto, entendeu? Um programa para que isso seja realmente feito de forma responsável. Por exemplo, é uma coisa interessante que as pessoas não entendem ou elas não conhecem. A gente tem um limite dentro de um cálculo de trabalho, da lei do trabalho, em que um ser humano ele tem condições de forma a manter a saúde mental, a saúde dele, ele pode, durante o dia, a jornada de trabalho, cuidar de uma quantidade X de cães. Vocês sabiam disso? Que existe esse cálculo? Então, às vezes, eu me deparo com uma pessoa que diz assim, eu tenho 60 cães, quem cuida é eu e meu marido. Se a fiscalização chegar, isso já seria o suficiente para ensejar problemas para essa pessoa. Assim como na empresa, a empresa ela precisa ter funcionários. Então, se eu tenho, de repente, uma quantidade de cães, e aí eu não tenho uma quantidade de pessoas o suficiente para cuidar desses cães e se proteger também, porque a pessoa não pode só ser isso também fica enquadrado em maus tratos. Maus tratos, gente, é a coisa mais genérica que existe na face dessa terra. É muito complexo um laudo de maus tratos. Assim, ele tem ajustes finos. E é por isso que hoje a gente não pode mais permanecer no amadorismo. A gente precisa entender para desempenhar a nossa função da melhor forma e ter consciência dos nossos direitos e deveres. Porque se você imaginar, por que quando a gente monta qualquer empresa, mesmo que seja uma microempresa, como a gente vê salões de beleza, pequenas empresas, empreendimentos assim, quando a gente pensa em montar, a gente sabe, a gente se preocupa com algumas coisas. Por que com a criação isso tem que ser diferente? Não tem que ser diferente. Então, o que acontece hoje é o que eu ouvia há muito pouco tempo, as pessoas se queixando, que vocês queriam até, de repente, serem enquadrar, mas que não existia e, de fato, ainda não existe em muitos lugares. Porém, estamos caminhando para compreender melhor e atuar da melhor forma possível. Então, assim, é muita coisa, são muitos detalhes. Por exemplo, essa questão de você depois faz o que com os cães que não estão mais na ativa. Então, assim, para o poder público, você tem que demonstrar que você, de fato, está pronto para ser um criador. Porque se o criador ele não pratica o desapego, em muito pouco tempo ele vai passar a ser um acumulador. E é esse que, às vezes, é o grande problema. Porque você lota, ou porque você não está fazendo um trabalho bom o suficiente, não consegue dar vazão ao tanto que você está produzindo, e aí você termina ficando com cães demais, e aí você queima o preço do mercado, ou termina entregando para o bandido, que não era para estar tentando te ajudar a vender seus cães. Isso acontece, a gente vê isso na prática. Por que isso aconteceu? Falta de programação. Entendeu? Porque aí você sabe que, dependendo da quantidade de fêmeas, essas fêmeas elas vão ficar todas juntas no cio. Então você tem que fazer, é uma empresa, gente. Criação é uma empresa que, às vezes, um detalhe ínfimo sai do lucro para o prejuízo. Então, assim, hoje no Brasil, o que é que eu vejo que tem um maior problema para o criador? Mão de obra. Mão de obra. Então, assim, a gente hoje, nossa política, a política do Bolsa Família, afastou os trabalhadores, Os trabalhadores que podiam ajudar. Então, hoje, o criador, ele até quer, mas ele não acha essa pessoa. Então, ele fica sobrecarregado. Então, assim, é um planejamento que precisa ser feito de forma bem responsável. Porque é aí que eu digo, se você, por um ou dois cachorros a mais que você tem, você sai de uma fábrica de dinheiro para uma fábrica de bosta. De fazer máquina de fazer cocô. Essa que é a verdade.
por uma questão pequenininha. Então, às vezes, essa gestão, a pessoa ela se perde, porque ela gosta, ela está imbuída, ela não percebe, ela não vai dando conta disso. Então, isso também, eu digo a você, até a escolha da raça, a quantidade desse plantel, a quantidade de vezes no ano que você vai ter filhotes, para você ver se você tem essa frequência, se você vai conseguir. Aí tem, por exemplo, nos cães de grande porte, é legal que a pessoa já seja também tenha um adestrador, porque aí você já otimiza, você já consegue agregar valor ao seu cão, porque você já vende ele pré-adestrado, adestrado. Então, assim, é uma empresa. Botem isso na cabeça. O negócio de vocês é uma empresa e tem que ser vista como isso, como uma empresa. Esse aspecto eu defendo piamente, doutora Flávia. Eu sempre falei, o criador precisa enxergar a criação como empresa e gerir tal qual. Isso eu sempre falei. Até porque, ao longo desses 20 anos, eu sempre falei assim, é muito comum um criador falar, não, porque eu crio por hobby, porque dinheiro não dá. Eu digo, velho, ninguém fica 10, 15 anos rasgando dinheiro. Isso aí, para mim, é muito mais discursinho de quem não quer concorrente do que quem realmente está levando prejuízo. Porque se tu estivesse levando prejuízo, tu estancava o ralo, como eu digo. Mas a minha dúvida maior foi como eu lhe perguntei, em relação aos cães mestiços. Porque nós não somos assegurados por nenhuma entidade. Então, vamos supor, eu moro em São Paulo e quero criar mestiço, bandog, né? Que o bandog nada mais é que um mestiço. Eu consigo me enquadrar na lei ou eu preciso estar respaldado por uma entidade sinófila? Boa pergunta, meu amigo. Te confesso que eu não sei te responder essa pergunta. Eu não tenho o menor problema, sabe? Eu não sei te dizer. O que eu sei dizer é, provavelmente, que a lei não obriga. O que você tem que ter é o quê? É o seu CNPJ, se você tiver o alvará, a raça que você trabalha. Eu acredito que a falta hoje de uma entidade que abrace, porque várias raças elas passaram por esse processo, né? Então, assim, ele é um cão que você naturalmente pode, inclusive, se juntar para conseguir. Porque a gente vê aí as entidades, elas, como o pessoal do Bull, né, da raça, que eu acho, assim, eu tenho assim, uma admiração imensa, né, pelo pessoal dos Bull, eles são muito unidos, a ponto que eles conseguem realmente fazer movimentos que a gente realmente não vê na sinofilia. Né? Eles criaram, eles também foram por muitos anos mal vistos e eles realmente partiram para se unir. O que eu digo sempre, a união, gente, a união ela é importantíssima. Porque sem essa união é muito complicado. Né? Porque assim, a gente há de convir, a CBKC faz um trabalho, mas é muito vinculado aos organismos externos. Né? Então, assim, ela, por mais que a gente queira, a CBKC tem os limites, né? Independente de qualquer crítica que se faça, ela está submissa a isso aí. Então, assim, ela, por mais que ela queira, ela depende do organismo externo, né? Então, assim, a gente está vendo que a sinofilia brasileira, ela está muito forte, né? Então, eu uso de exemplo para você, o que eu posso te dizer, é o grupo dos Boom. Eles são incríveis, eles conseguem, mesmo diante de toda a diversidade, das brigas que a gente sabe que sempre vai existir, nem Cristo agradou a todos, mas eles conseguiram deixar de lado as diferenças, as divergências e estão conseguindo fazer um trabalho brilhante. Então eu acredito que a raça, que mais tarde, não, o que é hoje a maioria das raças que não sejam misturas de raça. Então assim, do mesmo jeito vai surgir, né, essa raça que ela vai ser desenvolvida e ela vai ter provavelmente, dependendo da boa vontade de quem cria, o lugar dela na sinofilia. Agora, mesmo que seja uma entidade criada por vocês. Então não tem... Desculpa. Não, você entenda. Se você está me dizendo que nenhuma que tem hoje aceita, você pode partir para criar. Qual o empecilho? Mas nessa lei... desculpa, pessoal. Essa lei de São Paulo, ela não exige pedigree, por exemplo. Não, é isso. Ela exige até então que você tenha um registro no clube de sinofilia, tá? Porque até então, assim como eles são menos sábios que eu digo no sentido de sabedores da questão de animais. Se eu, Flávia, que estou imbuída no meio, estou inserida nisso, você me pegou de surpresa com essa pergunta, você acha que o legislador sabe ou se preocupa, porque hoje o vira-lata que seria, né? Mas não é exatamente um vira-lata, porque ele vem de um resultado de uma mistura de raças. Aí eu gostaria até que você me dissesse como é que é a formação, como nasce, então, o bandite, né? Como é que você fala o nome? Os bandogs. Os bandogs. Os bandogs são... Qual é a mistura do bandog? Me fala.
Fala um pouco. O Bandog, na verdade, sendo bem resumido, doutora Flávia, ele é um conceito, então ele não é uma raça. Então, cada pessoa, em busca do seu cão ideal para a função de guarda ou caça, geralmente caça grossa, vai fazendo as misturas, vai criando uma alquimia para gerar aquele produto que ele tanto deseja. Nós temos alguns casos de muito sucesso no mundo, em que os criadores conseguiram uma padronização tão forte na sua criação, que praticamente vira uma raça, ou pelo menos um selo daquele criador. Nós temos o Andante, que acho que é o projeto mais antigo, onde ele conseguiu uma padronização, mesmo com todas as misturas, ele conseguiu uma padronização. Hoje em dia, quando tu bate o olho para um Bandog Andante, tu já entende, tipo, opa, esse aqui deve ser Andante. Nós temos alguns outros casos, como o Donovan Pinter, ele na verdade tentou fazer disso uma raça, sabe? Ele estava tentando buscar fazer uma raça, mas também foi um balaio de gato de um monte de cachorro. E tem alguns outros casos de sucesso. Então o Bandog, na verdade, ele não tem uma regra, sabe? Ele, na verdade, é só uma alquimia para que aquela pessoa atinja o cão que ela tanto deseja. Entendeu? Tipo, ela vai ter um modelo na cabeça deles, agora eu miro aqui e tem que chegar lá. Tá. É uma questão interessante, porque assim, tipo, isso a gente não hoje é novo, né? É novo não essa alquimia, porque é o que eu digo a você. Por exemplo, o Bulldog Campeiro, ele é um cão brasileiro, né? Desenvolvido inclusive na sua região, e que ele foi trabalhado para aquela função. Então, assim, mas tem, logicamente, hoje você vê que o Bulldog Campeiro, você consegue perceber que se trata de um Bulldog Campeiro. Eu tenho uma Old Bulldog, a gente também consegue perceber, claro, que a maioria das pessoas leigas, elas olham para mim, desde quando ela era pequenininha, que eu saía já, e o pessoal tinha horror, achava que era um pitbull. Porque eles não sabem, o Wagner ele sempre traz isso, né? As pessoas não sabem a diferença de alhos e bugalhos. Todos os cachorros são iguais, né? Então, assim, essa questão da alquimia é uma questão que não sei te dizer como é que vai acontecer agora o nascimento de novas raças com relação ao estado de São Paulo, né? Mas eu acredito que nós não temos essa capacidade de fiscalização a esse ponto. Sinceramente, dessa comercialização, você entende? E, tipo assim, eu não consigo visualizar. O que me causa assim, uma preocupação é justamente isso. Se a lei exige um suposto pedigree, um documento sinófilo, todos aqueles que não têm automaticamente já estão fora da lei. E isso que me causa um pouco de preocupação, porque daí eu passo a viver a marginalidade. Entende? Não, mas é isso que eu estou querendo te dizer. Ó. Veja bem, o que para mim ficou mais complexo na sua explicação, você me dizer que não tem nenhum... Claro, digamos assim, se o resultado fosse bem variado, mas você está me dizendo que qualquer cachorro você pode querer. Por exemplo, eu tenho um dog alemão, que eu gosto do temperamento dele, eu vou e cruzo ele com caramelo e para ver se o resultado é... Ou o outro tem um outro cão e... O que ficou complexo e o que é complexo é justamente a gente não ter nenhum padrão. Não ter, porque a gente sabe, por exemplo, me desculpa se eu errar, mas na época que eu comprei a Jade, que é a minha Bulldog, eu sei que eu estudei, tinha Bulls Mastiff, tinha algumas raças que eram justamente que deram origem, né, a esse cão. Então, assim, depois, o que é que acontece? A tendência é que vocês consigam um padrão mais fácil e que vire uma raça, entendeu? Para justamente poder ter essa... Porque, imagina, então o vira-lata, ele é uma raça, é uma mistura de raça. Mas cada vira-lata é de um tipo, porque depende do que foi que cruzou com o quê. Então, assim, bem ou mal, tem que haver algum enquadramento. Não sei nem, realmente, essa é uma questão que eu vou estudar, vou discutir com o Wagner, com pessoas que estão aí há muitos anos também, com essa questão para poder tentar justamente achar uma solução para que justamente vocês possam se abrigar. E é o que eu digo, depois que vocês tiverem, e mesmo que seja tão diferente um do outro, vocês precisam se unir em torno disso. Tem que haver, porque assim, o que é que o Clube de Sinofilia, ele tem algumas funções, né? E é justamente essa questão, a pura raça. Ou a grande função de um cão de raça é a previsibilidade, né? Você compra um determinado cão porque ele tem uma função. Então, assim, a diferença de você adquirir um cão de raça é você mais ou menos saber que tamanho esse cão pode ficar, qual é a pesagem desse cão, qual é a função desse cão. É você comprar um cão com temperamento, né, ou com o nível de energia compatível ao seu.
Então, eu não sei, aí a gente pode sentar e conversar a respeito sobre isso, como é esse temperamento, né? Porque, basicamente, é isso. O que difere um cão, né, sinófilo, de uma instituição de sinofilia, é você, de fato, conseguir prever um pouco mais essas questões particulares dessa raça, entende? Então, eu, sinceramente, não sei de verdade. Não sei dizer a você como é que vai ser essa questão. Uma coisa eu sei, é óbvio, se você tiver, né, o seu CNPJ de criador, de reprodução, né, e você tiver realmente nesse ambiente as normas de vigilância, as normas que são exigidas, né, você já não é, entendeu? Agora, demonstrar que justamente você desenvolve um projeto de uma raça que não existe ainda um registro no órgão de sinofilia, mas que vocês estão justamente fazendo esse trabalho para que isso realmente aconteça. Porque a gente vê que inúmeras raças que até ontem não tinham e passaram a ter. O problema é a pessoa que não tem absolutamente nada. Aí fica difícil. A pessoa está vendo, a lei está caminhando, as coisas estão caminhando e a pessoa continua sem ter absolutamente nada. Aí é difícil. Eu acredito que só essa questão que pode ser explicada, né, e pode arranjar uma forma, um substituto, eu acredito que não seja um problema. Eu acho que o problema muito maior é a pessoa realmente não ter, entendeu? Não ter registro, não ter CNPJ para isso, não ter um contrato. É outra coisa, as pessoas às vezes falam assim, mas precisa de contrato? A lei exige tudo isso. Precisa que você tenha um contrato de compra e venda, que tenha ali toda aquela parte. Então, é um negócio como outro qualquer. Certo. Agora, doutora Flávia, para a gente abordar uma outra questão que para nós, dos cães funcionais, dos cães de guarda, é o verdadeiro pesadelo. É a história da corrente. Existe alguma lei no país hoje vigente que proíba, de fato, o cão ficar preso a uma corrente? A gente ouve muito falar, né? Existem lugares que já estão querendo justamente ter um monte de projeto de lei. Existe, acredito já aqui em Minas, que proíbe, e a gente entende que isso pode ser um problema. Por que pode ser um problema? Porque não houve aquela comunicação prévia com quem de fato conhece. A gente sabe, por exemplo, o que chamam de enforcador, que é a guia, tem a guia. Quer dizer, a gente sabe que é um instrumento de educação, né? Essa parte de adestramento, a gente tem exímios adestradores. E a gente sabe o quanto é importante, né, para determinadas raças, para a contenção, justamente. E é diferente de um cão ficar preso na corrente o dia inteiro. O que é... Então, assim, o grande problema é generalizar, ou simplesmente colocar, como se aquilo ali não tivesse função ou que não tivesse motivo de ser. É diferente de você aprisionar um cão num cubículo amarrado com a corrente. Então, assim, o que eu vejo é isso. É a falta de estudo. Agora, né, eu te juro também assim, se você disser, tem tantas leis indeterminadas, a gente tem que estudar, tem que pesquisar. Geralmente, o que acontece? Quando eu atendo alguém e ela me diz em que região está, e eu ouço, né, as questões dela, eu faço um levantamento. Porque não adianta, eu não sou detentora, eu não tenho capacidade nenhuma de saber todas as leis. Sem falar que essas leis, elas estão o tempo inteiro brotando. Então, o jurista que diz que sabe todas as leis, ele está mentindo. Não existe essa possibilidade de eu conhecer todas as leis do país. Agora, que eu pesquiso e que se eu tiver que fazer um levantamento, isso naturalmente vai acontecer. Eu lhe pergunto, então, dona doutora Flávia, assim, para o pessoal do cão de guarda, aquele cachorro que realmente precisa proteger uma área, é fundamental que ele fique naquela área. Por isso que é muito comum o uso da corrente. Ou do cabo vai e vem, tanto faz. Porque para mim não faz diferença eu ter uma corrente de 6 metros, 10 metros, ou ter um vai e vem de 5 metros com 2 metros de corrente. A área é a mesma, entende? Mas é difícil de explicar isso para algumas pessoas. Mas a gente precisa que aquele cão fique ali. Tipo, vamos supor, eu tenho que cuidar do galpão. Então eu vou botar ele de noite naquele galpão lá, ele vai ter que ficar naquela corrente, para não sair andar pelo mundo. E, de repente, do nada, chegou lá 10 da noite e bateu a fiscalização, ou então, durante o dia, eu fui trabalhar, deixei meu cachorro na corrente para ele cuidar da minha casa, cuidar da entrada da garagem, sei lá o que for. Claro que eu também não sou maluco, não quero que o cachorro fique numa corrente de 1 metro, mas vamos supor, uma corrente de uns 4 metros, para mim, acho que já é dependendo da circunstância, é um tamanho bom. Chegou uma fiscalização, chegou alguém, chegou esses deputadinhos da moda aí, pé na porta, aqui o cachorro na corrente.
que legalmente acontece ou qual é o respaldo que eles têm para me acusarem de maus tratos porque o animal está numa corrente? Bom, aí agora, essa resposta que eu vou te dar serve para todos os outros motivos que possam ensejar uma oportunista dele. Que seria o quê? Os POPs. O que seriam POPs? São o sistema operacional. Então, o que é que seria isso? Você vai ter na sua parede ou anexado a algum lugar seus horários. Porque a gente sabe que o cão ele precisa, né, de ter aquela questão. Por exemplo, o gasto de energia de cada raça. Então, ele precisa ter, naturalmente, que é o enriquecimento ambiental, né? Então, se ele chega e ele está num horário que é o horário que o cão fica reservado, tá lá. Que horas são? Tal. É o horário que ele fica preso nessa área de tantas horas. Por exemplo, é muito comum eles entrarem, tá tudo cheio de merda, de mijo. Aí, gente, olha o horário da limpeza. A gente limpa tal hora e tal hora. Então, esse POP, claro, esse POP preso, visível, vai te resguardar de muitas coisas. Porque o fato não é o fato da corrente, não é o fato dele estar preso no canil, é o fato de quanto tempo ele passou nessa circulação. Então, assim, qual é o tempo de soltura, qual é a área de soltura, você precisa, é isso que eu estou dizendo, como a gente tem uma empresa, a gente não bate cartão, não tem horário, não tem aquele horário do almoço, a mesma coisa. Então, os POPs, eles precisam estar visíveis, porque no caso de uma fiscalização de rotina ou de maus tratos, de uma denúncia, vai estar ali, ó, amigo, ele fica aqui, ó, de tal hora, vai estar ali a rotina daquele estabelecimento, a rotina de trabalho, que é como você falou, eu preciso prender ele para eu limpar, porque se eu for deixar ele solto para limpar, não vai limpar, eu vou estar limpando e ele vai estar sujando, não é um cão, naturalmente, às vezes. Então, assim, isso resolve parte das coisas. Aí chega, só tem água, não tem comida, não tem que estar comida. A comida eu alimento tal hora e tal hora. Tá lá o POP, entende? Tá lá dizendo as horas que são feitas, o que é feito. Outra coisa muito boa, circuito de câmeras. Porque contrafatos não há argumento. Aí volta aqui, ó, tá horário, ele corre aqui, ó, ele interage aqui, ele faz cada raça, né? Aí vai da peculiaridade das raças. Né? Você vai imaginar, tem raça que é de trabalho, uma raça extremamente energética, não vai deixar um cachorro desse enfurnado. Então a gente precisa naturalmente ter esses cuidados. Aí resolve, entendeu? Porque não há que ninguém vai dizer, não pode prender o cachorro. Como assim, meu amigo? Não tem como. Não existe isso de deixar o cão solto o dia inteiro, então precisa ter qualidade de vida. Para ter qualidade de vida tem que ter rotina. Esse cão precisa do horário do repouso, ele precisa do horário e acabou. Desse jeito, eu garanto a você que metade dos problemas, pelo menos, vão se embora. Toda a rotina, assim, ó, a rotina de alimentação, a rotina de higienização, a parte toda médica, de procedimentos que sejam obrigatórios, vacinação em dia, né, vermifugação, tudo claro. Como se você estivesse trabalhando para alguém muito chato, que se chegasse, você ia ter que mostrar. É desse jeito que a gente tem que agir. Como se fosse realmente nossa empresa, uma empresa que eu trabalho e que é muito exigente. Eu tenho que ter ali os procedimentos. Por exemplo, você contrata alguém, aí um cachorro desse passa mal, tem que ter fácil para quem ligar. Para quem ligar, num caso de qualquer coisa acontecer. Os procedimentos operacionais, eles servem justamente para, na hora do pânico, na hora que normalmente a gente não consegue nem raciocinar, tá ali, ó. Você vai ligar para fulano e vai fazer tal coisa diante de tal circunstância, isso. Deixar tudo fácil, tudo visível. Entendeu? É desse jeito. É que nem a gente vê muito isso em filme americano, né? Os americanos, eles têm essa questão, né? Dos treinamentos para lidar com o caos. A gente não tem isso. Né? O brasileiro, a gente não tem essa cultura. E é muito engraçado que a gente vê os filmes americanos, né? Que eles fazem aquele treinamento como se estivesse pegando fogo e sai todo mundo e faz aquele treinamento. É basicamente isso. A vida da gente, de criador, ela tem que ser mais ou menos isso. Saber exatamente o que fazer, como agir e ter tudo ali. Para se chegar a uma fiscalização, não, ele está realmente, ó, de tal hora até tal hora ele fica aqui. Depois ele vai fazer tal coisa, depois é a hora de não sei o quê. E pronto. No início é difícil. No caso, porque nem todo mundo tem uma rotina tão programável.
certo? Então vamos supor que eu botei lá no quadro que das 17 às 18 ele vai estar solto. Vamos supor, né? Não está na corrente, eu não Aí está no no dia caminho. você. Claro, ó, as exceções, gente, não tem jeito. Por exemplo, nesse dia você foi para a cidade, teve trânsito, você se atrasou. Não, aí também, né? Não tem problema, Nelson. Aí é uma questão que não é o cotidiano, é um dia esporádico. Por exemplo, esse horário, eu já estou recolhida, hoje eu estou fazendo live, né? E a vida da gente, às vezes, por exemplo, às vezes você está programado para aquilo, mas teve uma emergência, você teve que levar um cão para dar um socorro. Você tem uma cadela que entrou em trabalho de parto e você precisou se ausentar. É natural. Isso tudo é o que eu digo a você. Mas se você tem, de certa forma, filmagem, outros dias, e é isso que eu digo, hoje a gente tem instrumentos ao nosso favor. Por exemplo, mostrar a rotina, né? Ter o hábito de filmar, ter o hábito de postar a rotina, porque isso serve para a nossa própria defesa. Eu lhe pergunto isso, sim, por exemplo assim, ó, eu não tenho câmeras na minha casa. Mas, e também não fico, todo santo dia eu solto meus cães de 2 a 3 vezes por dia, mas não posto todos os dias. Geralmente eu posto no fim de tarde, quando eu tô lá, ainda faço um misto, venho aqui no Projeto Bandog e digo, ó, os cachorros brincando, ó, cachorro. Então, tipo, sabe, porque se eu ficar postando todo dia a mesma coisa, também o pessoal vai dizer, ô, cara xarope. Aí não, eu lhe mas não pergunto, precisa ser todo dia, mas se você tem, mostrando isso, que isso acontece, você já está mostrando que esse cão não passa o dia inteiro na corrente. Isso é o suficiente, entende? Não é que precisa todos os dias, não é que você está fazendo mais, se você tem isso. Gente, como é que você argumenta, por exemplo, que foi maus tratos, que chegou, o animal estava preso, aí a pessoa tem lá fotos do cachorro no meio da família, interagindo em outras circunstâncias, isso não foi. Aí é que eu digo a você, o oportunista e o que a gente vive hoje, né, o mundo do terrorismo, essa quadrilha, vamos falar a verdade, essa quadrilha que assalta, né, as criações para poder fazer dinheiro fácil e rápido, eles são oportunistas, eles são sanguessugas, então eles só filmam o que convém. Mas se você está ali, você tem a filmagem, se você tem contraprovas daqueles argumentos, acabou. Porque você pode observar, eles são tão sujos que ele entra às vezes num quintal ou numa casa mais simples, né, que tá ali, é o chão de cimento, a parede não está com um reboco tão legal, e tem uma gradinha que está enferrujada, e eles fazem disso realmente uso, pode-se dizer assim, eles mostram apenas o que convém. Né? Como se, de fato, para você ser um bom criador, para você ser uma pessoa que cuida dos seus animais, você precisa estar no blindex e no granito, sabe? E é isso que a gente precisa desmistificar. O maltrato, ele pode acontecer num ambiente mais lindo. Não é isso. Então, tipo assim, a gente chega ao absurdo desse pessoal invadir, que é esse o termo, invasão, eles não vêm com mandado, eles invadem, eles ameaçam, eles realmente enfiam o pé na porta, e aí, porque em eternite, aí quando você vai para dentro da casa da pessoa, o filho da pessoa dorme e o quarto é de telha de eternite. Então, quer dizer, eles querem que a pessoa tenha um quarto ou um estabelecimento, um lugar para o cachorro melhor do que o que eles dormem. Isso não é bom senso, isso não é, sabe, essa exposição de forma suja, sabe, que é o que eles fazem. Então, hoje, a gente está vivendo isso. Era duas questões que eu vou perguntar. A primeira é sobre esse terrorismo, porque é comum, já vi alguns casos, que eles chegam, pé na porta e recolhe cão, e é maus tratos, e é isso, já leva, e os cães já somem, quando vê tá castrado aqui, castrado ali, 2, 3 já não apareceu, e aí eu digo, tá, daí eu vou lá, provo que não era, provo que eles estavam errados, mas meu cachorro já foi castrado, meus 2, 3 já sumiram, como é que fica daí o meu lado? Porque eu tenho visto novelas pós-loucuragem dessa galera, onde não dá nada em nada com nada. O procurador fica no prejuízo. Mas observe, Nelson. Quantas vezes, de fato, a gente viu a categoria lutar? A gente vê os criadores unidos, a gente vê, de fato, quando acontece com um, os outros se unirem para realmente apoiar? Raramente. Agora está começando. Agora, você já tinha visto antes uma batida num lugar de ONG, mas a gente já começou a ver. Isso é uma movimentação. Não acontece
Eles estavam acostumados a fazer o que eles queriam, porque junto deles tem político, policial, a corrupção mesmo, suja. Então, aí o criador, que era de bom coração, pessoas do bem, não estão acostumados a lidar com isso. Ficam desesperados. E muitas vezes, de forma justa, é levado deles tudo que eles têm. Então, aí é que eu digo, eu às vezes ajudo, eu não cobro R$1, porque eu sei que essa pessoa, ela não tem mais nem de onde tirar. Então, o que a gente percebe é que a gente tem que começar a se unir para poder também ir para cima. Por quê? Maus tratos é só para quem cria, criador, que explora economicamente a atividade, que na verdade é quem preserva. Por que ONG pode tudo? Por que ONG não precisa dar satisfação de nada? Por que o cachorro na ONG pode viver no meio da merda? E por que um criador tem que ser diferente? Por quê? Me explique por quê. Então, assim, por quê? O porquê é assim. Porque gira dinheiro, porque engaja, porque as pessoas, elas vivem na ignorância. Elas não sabem, elas não conhecem, elas acham que, de fato, elas compram aquele blá, blá, blá. Você vê que é incrível. O ser humano é hipócrita. O ser humano é hipócrita. Ele não quer comprar um cachorro de raça, mas é o de raça que ele quer. Então, e o mais interessante disso tudo, ele paga para adotar um cachorro de raça. Mas ele acha um absurdo pagar para uma pessoa que foi, porque aquele cãozinho que ele está adotando, alguém fez ele vir ao mundo, porque até onde me consta não nasce em pé de árvore. E eles nem se questionam acerca disso. As pessoas vivem completamente alienadas. As pessoas hoje sofrem de demência coletiva. Então, assim, a narrativa, ela foi construída há anos e a gente foi deixando. A gente foi cuidando da nossa vida, porque nós somos pessoas que temos o que fazer. Então a gente achou que não, eu vou fazer o meu, estou aqui fazendo minha parte. Só que isso não é mais o suficiente. Porque se a sinofilia não se unir em muito pouco tempo, já era, pai. Já era. Então por que os zongueiros, com as politicagens, com a roubagem, com dinheiro, porque assim, ó, eles usam o caramelo, aí é que é maus tratos, eles apreendem eles 200, 300, 500 amontoados, tá certo? Para poder justamente continuar ganhando dinheiro. E aí eles descobriram que além desse dinheiro que eles recebem, né, e muitas dessas pessoas, protetores de boa vontade, protetores usados como verdadeiros camelos por uma engrenagem podre. Pessoas que se submetem a ter uma sobrevida para receber ração, para poder abrigar esses cães, para poder eles continuarem ganhando dinheiro. Mas isso estava pouco. Então agora eles querem um dinheiro mais rápido. Não tem dinheiro mais rápido e fácil do que apreender uns Spitz alemães de algum criador bobinho. Porque aí a titia, que é da bandeira, não compre, adote, ela vai logo escolher, ela não quer aquele caramelo. Ela não quer, mas ela quer o Spitz alemão, porque o Spitz alemão nasceu num pé de árvore. A hipocrisia que dói, que arde e que eu tenho verdadeira algeriza. Por isso que eu digo a você, eu sou uma fera para defender meus criadores. Não brinque com meus criadores, porque eu realmente viro uma fera. Porque, gente, eu não consigo entender como que ainda existe criador que não entendeu isso. Que não entendeu que é uma guerra mundial. Que é vegano. Não vai ser a favor nunca de uma criação. Então, se existe um criador vegano, meu amigo, você está acendendo uma vela para Deus e a outra para o demônio. São coisas que não, não sabe? Não tem como as pessoas, mas não é mais é só tem uma escolha. Ou você escolhe uma coisa, ou você escolhe outra. Porque a pessoa vem pra cá me dizer que ela é vegana, que ela não come carne, que não sei o que, não sei o que. Gente, como é? Vocês acham que os bichos, eles nascem de que forma? E eles se sustentam e vivem como? Vai ser como que vai nascer cachorro, se não for através justamente de pessoas e outros animais. A preservação que a gente vê hoje de espécies que chegaram a beirar
desaparecer e que foi através de criação que conseguiu se manter e devolver o equilíbrio dessas espécies na natureza. Porque as pessoas acham o quê? Que não houve interferência humana? É tudo igual? Não. Então, do mesmo jeito que o ser humano interviu, destruiu florestas, a gente precisa cuidar, a gente precisa preservar. E como a gente faz isso? Se não for, tem pessoas que vão lá e fazem acontecer. Vai nascer como? É isso que, infelizmente... Tá me ouvindo, dona doutora Flávia? Tô. É que parecia que estava dando delay. A gente acabou não falando ali... O seu deu um pouco de mas a gente acabou ali. No caso, só para deixar bem claro para a galera que está assistindo, que eu acho que eu abri o parênteses e a senhora não respondeu. Pegaram meus cães e deram fim nos meus cães. Como é que é meu processo? Bom, veja bem, eu criei para você um enredo. Se a gente começar a ir para cima, eles vão ter que ser responsabilizados. Claro que, meu amigo, depois de castrado, aí vai vir, ter que indenizar, vamos ver em que pese a gente vai. Mas se a gente começar a combater, começar a ir realmente, começar a denunciar, começar a exigir CPI de ONG, começar a mostrar do mesmo jeito que eles chegam, por que é que a gente não chega para mostrar a realidade da ONG, como aconteceu agora. Agora, o que dá pena é que na ponta ali, tá, gente, às vezes uma senhorinha, uma pessoa de bom coração. Mas essas pessoas, elas também têm que começar a se insurgir. Porque tem alguém surfando na crista da onda, que é quem de fato está movimentando. Ele está sendo apenas um instrumento. E se a gente começar a apertar, vai acontecer. Porque o problema é esse, ninguém faz nada. Mas se a gente começar também a mostrar a realidade, numa hora que acontecer, a gente ir até o final, como já está começando. Já foi pior. Agora, bem ou mal, tem pessoas que realmente não estão deixando a coisa acontecer, como já aconteceu em algumas situações, e a pessoa foi até o fim. Está apurando mesmo. Amigo, isso aí pode ter certeza que de legal não tem nada. Já começa a ter a forma. Então, se começar a denunciar mesmo, vai, porque não é todo mundo que está envolvido. Então, se começar todo mundo a bater, parar de aplaudir, outro dia, pronto, agora eu vou desabafar. Outro dia eu me deparei com alguns clientes repostando uma ação do Bruno Lima. Eu acredito, aí eu chamei a atenção e eu fico de ficar imaginando o que é que leva a vocês, criadores, engajar esse conteúdo. Bom, se for para vocês dizerem que falar de valor e preço, que a pessoa que quer precinho está patrocinando isso, vocês têm que começar a ter uma visão mais ampla da coisa, porque logo que começa o vídeo, adote, não compre vidas. E vocês estão engajando esse tipo de conteúdo, desse elemento. Quer dizer, aí é sacanagem. Aí eu vou ter que fazer, Nelson, o que você está fazendo. Um conteúdo nosso, ninguém engaja. Porque o que as pessoas gostam é de coisa errada. Então, assim, pegar e engajar uma coisa desse grupo, desse pessoal, tenha dó, gente. Criador engajar isso. E foi por ironia, eu vi uns 2 eu não aguentei. Uma dessas pessoas, não sabiam. Porque é mais para a região, né, do Nordeste e tudo, e não acontece. Não sabe quem são os elementos. Agora, tem uma região ali que não dá para dizer que não sabe, gente. Alô, acorda. Só em ser desse elemento não dá para engajar. Tenha dó. Então, tipo, essas coisas que a gente presencia ainda, as Alices, que o mundo é do País das Maravilhas, e eu tenho a impressão que quando elas acordam, o céu tá cor-de-rosa. Porque só pode ser. Porque aqui, de vez em quando, eu olho, o céu tá azul, de vez em quando tá nublado, de vez em quando tá feio. Agora, na casa dessas pessoas, não é possível que, com certeza, elas vivem no País das Maravilhas. Então, a gente ainda tem que presenciar esse tipo de coisa. Que é o que você é. A sua dor é a dor de quem realmente preza pela sinofilia, que dá a cara, a tapa, e que ainda tenta fazer alguma coisa para a sinofilia.
Wagner já é revoltado completamente. Ele fala abertamente. Por quê? A gente tenta, mas aí fica todo mundo achando que a gente está ganhando dinheiro ou que a gente está querendo fama. Eu não sei o que as pessoas acham. Então, é exatamente isso aí. A dificuldade hoje e o rumo que a sinofilia brasileira, a sustentação, vai tomar, vai depender disso. Porque não vai adiantar. Mas assim, doutora Flávia... Tá vibrando, né? Aí. Parece que parou. Tá aí? E isso é como... Tá ruim. Não pode falar aqui. Ah, é a minha, então, tá ruim? É a sua. Ah, então deixa eu até dar uma olhadinha aqui. A sua que oscilou aí umas 2 ou 3 vezes. Aí, porque eu digo assim, é triste, porque como eu falo, os protelocos, eles devem ter pelo menos uns 20 ou 30 políticos da causa, ou muito mais. Mas a gente consegue até entender. Não tem nenhum, nós não temos nenhum. E quando aparece um ou outro para se candidatar, começa aquelas coisas, mas eu não vou com a cara dele. E assim, aquilo que a senhora disse, mas ele vai ganhar dinheiro, vai ficar lá na mama. Cara, mas pelo menos vai ter alguém, não te preocupa. A pessoa está mais preocupada em não deixar o outro... do que... Aí observe, a live, tudo que você falou, quantas pessoas, político vive de quê, meu amigo? De engajamento. Político quer volume. Então, se você tem um grupo que não engaja, ele vai escolher quem, meu amigo? Que lado ele vai escolher? Porque político é um bicho sujo. E ele vive de voto. Então, ele vai escolher quem? Então, a causa animal, ela é muito atrativa por muitos motivos. É o que eu digo a você, eu tenho a impressão de que eu vivo num mundo à parte. Que as pessoas não entenderam que você tem que defender seu grupo. Você tem que ser... Aí é como você falou, ninguém faz nada. Quando um para fazer, aparece um monte de crítica, um monte de problema, mas não aparece um para trazer a solução. É desse jeito. É bem isso. Doutora Flávia, das perguntas ali, a gente respondeu praticamente todas, né? A maior dúvida que o pessoal mandou ali, que foi uma quantidade considerável mesmo, era em relação à corrente, tá? Ficaram algumas perguntas sobre cães de guarda, mas para a live não ficar muito longa, eu já vou deixar aqui o convite para a gente marcar uma live futuramente. E aí, como essa a gente focou bastante na criação, na próxima a gente foca mais nessas questões de guarda, invasão e tudo mais, território. Pra gente interessante. Essa questão de responsabilidade civil, né? A responsabilidade, por exemplo, né? Quando alguém entra na casa e o cão de guarda ataca esse alguém. Quem é esse alguém vai mudar todo o contexto. Né? Então eu vou deixar já o convite aqui para a senhora, para a gente voltar futuramente numa live aqui e falar sobre isso. Para vocês que estão assistindo, né, lembrar a todos vocês que essas lives aqui estão um oferecimento dos nossos patrocinadores. Nós contamos com o patrocínio do Canil Brejinho, criador de presa canário e fila brasileiro, do Canil Sadonana, criador de pastor alemão de trabalho, e do site da plataforma para criadores e profissionais do segmento pet, Cães e Pets. Doutora Flávia, tem algum assunto, algum tema que a gente deveria ter falado e não... Bom, que não seja sobre essa questão de invasão, mas em específico sobre criação, essa parte de regularização, a gente deveria ter falado e por alguma razão esqueceu e não falou? Não, essa questão da regularização, ela é uma questão complexa, realmente. Para se resumir, é bem complicado. Eu acho que, para não ficar uma coisa, porque é muito, né, é um conteúdo denso, eu acho que a gente conseguiu explanar uma certa velocidade e tentar simplificar o que não é simples. Então, né, reitero, a senhora já está convidada para futuramente a gente falar de novo aqui, bater um papo, focando nessas questões daí de responsabilidade de cães de guarda. Para ti que não está assistindo aqui pela primeira vez, se tu tá pelo Instagram, a live vai ser postada na íntegra lá no nosso canal do YouTube, na nossa bio ali tem o link do canal, é só clicar, cair lá. Se tu já está pelo YouTube, o que eu vou te pedir? Primeiramente, agradece a doutora Flávia por ela ter vindo aqui bater esse papo conosco, então já clica ali no curtir, que é a tua maneira de dizer assim, muito obrigado. Deixa um comentário sobre tudo que a gente falou, deixa a tua dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Mas não tenho dúvida, não tenho nada que falar. Põe um joinha, põe uma carinha, anuncia teu Fuca, que nem o outro fez, mas comenta alguma coisa que tu ajuda no engajamento da plataforma.
Agora eu posso responder a caixinha. @Jurispet Oficial, é a rede social aqui do Instagram. E tem um botãozinho direitinho de lá, que você fala comigo diretamente pelo WhatsApp. Então, eu tenho um link direto com os meus clientes falam diretamente comigo. E lá tem nosso WhatsApp, que você pode tanto acessar direto do Instagram, quanto também pode acessar o número e depois entrar em contato comigo. @Jurispet Oficial. Então deixa um comentário. Na descrição, dá uma acessadinha aqui embaixo, assim na descrição, tá pelo YouTube, vai ter todos os contatos ali para tu poder conversar. Doutora Flávia, se a senhora quiser deixar suas considerações. Meu amigo, eu só posso te agradecer pelo espaço, pelo bate-papo. A gente tenta justamente trazer um conteúdo leve e de uma forma que seja mais simplificado possível, porque eu sei que a minha área não é uma área fácil, né? Eu convivo todos os dias com os clientes, aí eu tento falar e eu acho que eu faço o máximo para explicar toda a minha área é sempre muito complexa, mas a gente entende que a lei, justiça não é uma... Minha mãe falou, minha filha, você escolheu logo isso. Você tem certeza? Uma vez minha mãe viu dando aula de direito tributário e minha mãe ficou assim, oh, meu Deus do céu. Então, assim, na medida do possível, eu tento simplificar ao máximo. Eu sou uma pessoa que eu tento falar o português mais simples para não distanciar, justamente, porque eu acho que essa é uma falha na minha área, sabe? Criar muita dificuldade. E eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu procuro justamente ter essa conexão, trazer conhecimento, esclarecimento, porque eu sou desse jeito. Eu gosto que as pessoas se sintam amparadas e tenham conhecimento. Eu não guardo, eu divido. Eu amo ouvir os meus clientes. Eu digo que no dia que eu não conseguir mais fazer esse atendimento, eu desisto, eu paro ou eu digo, não tenho mais vaga. Porque eu fui professora de direito tributário e no dia que virou videoaula exclusivamente, eu não tinha a turma ali para eu ver, eu perdi a vontade. Por isso que é tão difícil para mim aparecer nos stories. Porque eu não gosto de não ver, eu gosto de saber, eu gosto de ouvir a outra parte. Então eu sou uma pessoa que gosta, eu sou antiga, eu sou velha, eu gosto de contato. Sim, eu lhe entendo. Eu não gosto muito de aparecer nos stories porque eu sou feia, é outra questão. Nada disso. Mas assim, então, doutora, muitíssimo obrigado. Adorei o bate-papo, foi muito esclarecedor. O pessoal tem muita dúvida em relação, principalmente, a essa questão da regularização, de como vai ser o futuro da criação no Brasil. A gente acabou não falando das ferramentas, mas na próxima live vou abordar a questão das ferramentas também, porque, como eu disse agora, para essa nova fase do Projeto Bandog, estou tentando compactar as lives, mas o assunto estava bom demais e não tinha como reduzir. Então essa já está aqui, quem assistiu, aprendeu um monte, e a próxima já está sabendo. Toda a questão legal sobre a responsabilidade dos cães de guarda e as ferramentas de treinamento. Muito obrigado, doutora, obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, e até a próxima. Tchau, tchau. Desligando.